noite, Maurício. Primeira pergunta é do Diego, da 102. Barbieri, queria que você avaliasse a volta do Luan Cândido, principalmente a atuação dele no meio de campo, e se ele deve ser titular em Montevidéu, caso o Ramires e o Evangelista não joguem. Bom, boa noite. Foi um primeiro jogo de uma volta do Luan. Eu acho que alternou bons e maus momentos. Acho que o ritmo faz um pouquinho de diferença, mas no geral achei que ele foi bem, se comportou bem, foi até o final do jogo. É uma das opções, sim, mas não é a única. Pergunta do Diego e do Tárcio também, para você explicar a opção pelo Everson aberto pela ponta e por que não o Bruninho nessa posição. O Everson já jogou nessa posição, né, anteriormente na base, ele já entrou em bastante jogos nessa posição, se eu não me engano, o último foi contra o Sport em casa, eu acho que ele entra no final do jogo. O Bruno não tinha condições físicas de suportar os 90 minutos, assim como o Leandro, que seriam duas peças mais da posição. Por isso a gente deixou eles mais para o segundo tempo e o Everson, como tinha mais ritmo, mais sequência, começou de início. Pergunta do Silvio Loredo, equipe Futebol Total. Barbieri, o que de positivo você viu nesse jogo, que foi apenas mais um para o Bragantino e quase o da vida do Grêmio? Eu acho, falando do jogo, né? Eu acho que no início do jogo a gente cedeu um pouquinho demais a pressão do Grêmio, acabou tomando o gol muito cedo. Eu acho que isso deixou a equipe deles, que a princípio começou o jogo tensa, mais tranquila. E aí a gente realmente no primeiro tempo não conseguiu ser competitivo, não conseguiu combater. Eu acho que a mudança de postura no segundo tempo foi melhor. Eu acho que o Bruninho entrou bem no jogo, acho que o Luan conseguiu ganhar ritmo. Eu acho que tem alguns pontos positivos, o Alejandro fez uma boa jogada no final. Eu acho que tem alguns pontos positivos, acho que serviu como experiência para um grupo de garotos muito jovens, jogar um jogo que acaba sendo uma final para o adversário e tem todo esse contexto. A gente já falou muitas vezes do que é o projeto do clube, nesse sentido é uma experiência importante para todos esses meninos, para que a gente consiga avaliar eles numa situação mais real também. Segunda pergunta do Silvio. Sabemos do problema de calendário, mas o correto era não ter esse jogo de hoje? Na minha opinião, sim. Mas são coisas que, infelizmente, fogem ao nosso controle. Pergunta do Tárcio, da 102. Barbieri, chegou a lhe incomodar a falta de intensidade da equipe, mesmo sendo uma formação alternativa? No primeiro tempo, sim. Mas a gente conversou, eu acho que a postura mudou no segundo tempo. Então fico com esse lado positivo do segundo tempo. Pergunta do Pedro, do Mais Bragança. Você chegou a realizar algum treinamento com essa formação que iniciou o jogo de hoje? Olha, a gente jogou sábado à noite contra o Fortaleza, a gente no domingo pela manhã. Foi o momento que a gente teve para treinar um pouquinho mais essa formação, mas foi pouco tempo, claro, como vocês podem imaginar. E na segunda a gente já teve um treino de manhã, véspera, bola parada e veio para cá. Eu acho que a falta de entrosamento pode ter pesado um pouquinho, pode ter criado um pouco de dificuldade. E nesse sentido eu acho que a volta do segundo tempo demonstrou por parte dos jogadores bastante atitude, bastante coragem, bastante caráter, porque não é fácil você ir para o intervalo com 3-0 e eu acho que a gente competiu melhor. Pergunta do Alexander Vieira, do Bola VIP. Barbieri, teve algum jogador hoje que ganhou pontos contigo e pode ser titular na partida no Uruguai? Olha, muitos ganharam alguns pontos, mas daí eu fazer uma projeção de quem pode sair jogando ou não sei, acho que é muito cedo ainda. Pergunta do Matheus, do Mais Bragança. O gol logo no início do jogo desestabilizou a equipe no decorrer da partida? E como foi a conversa no vestiário para a volta para o segundo tempo? Eu acho que mais do que desestabilizar, deixou o Grêmio muito mais confortável, né? A tensão era muito maior por parte deles do que nossa. E aí eu acho que um primeiro gol logo cedo deixou eles mais soltos, uma equipe que tem qualidade, enfim, tem uma folha que beira seus 15 milhões, vários jogadores multicampeões, então eles ficaram mais tranquilos e conseguiram encontrar o espaço para fazer os outros gols. Eu acho que faltou a gente competir um pouco mais no primeiro tempo, ser mais intenso, ser mais aguerrido, essa foi a conversa. Eu acho que no segundo tempo melhorou. Pergunta do Vitor Hugo, da 102. Como você avalia a atuação do Pedrinho hoje? Eu acho que ele alternou bons momentos, com momentos em que ele precisava ter soltado um pouco mais rápido a bola, ter
tido um pouquinho mais de objetividade, mas eu não vou fazer uma avaliação conclusiva nem dele nem de qualquer jogador num jogo único. Pergunta do Sérgio Loredo, da equipe Futebol Total. Atlético e Red Bull Bragantino perderam hoje, agora é foco total para a final. Qual o clima que você espera encontrar no Uruguai para essa decisão? Clima de decisão, de um grande jogo, duas equipes muito organizadas, bem treinadas, que vem fazendo uma boa temporada. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo e um grande espetáculo para quem vai estar acompanhando. Pergunta do Paulo, do Mercado do Futebol, e do Matheus, do Mais Bragança. Como está a expectativa do elenco e a sua, pessoal, para essa partida, já que a maioria viverá pela primeira vez a experiência de uma final continental? E se foi difícil conter essa expectativa durante os trabalhos? Não, a expectativa positiva. Eu acho que a gente chegou na final com muito, mas muito mérito, realizando um trabalho incrível. Dezenas de outras equipes gostariam de estar no nosso lugar. Eu acho que só o fato da gente estar na final já é uma grande conquista, mas é claro que a gente, a partir do momento que está aqui, a gente quer e vai fazer de tudo para poder trazer esse título para casa. Então é um momento de expectativa, de euforia, de pensamento positivo, de que a gente possa fazer um grande jogo, uma grande partida como a gente fez no sábado e tentar trazer esse título para casa.